Olá, sejam todos muito bem-vindos. É com grande alegria que eu retorno aqui para gravar mais um vídeo e compartilhar com todos os que vêm nos acompanhando. Para minha alegria, para minha honra, podemos dizer. Como diria o nosso grande poeta Mário Quintana, né, nesses tempos bicudos, nesses tempos um tanto quanto difíceis, né, tempos perpassados de muito equívoco, de muita incompreensão, de muita violência. Até. Aliás, a violência perpassa a história da humanidade. Mas assim como a violência perpassa a história da humanidade, também a humanidade forja coisas bonitas, né? No meio da fealdade também tem muita coisa bonita produzida pela humanidade ao longo da sua história. E entre as coisas belas que a humanidade produziu foi a poesia, a grande poesia. Então, a poesia, digamos assim, é um oásis na vida, um tanto quanto insípida e muitas vezes sem saborona que a realidade impõe para nós. E vocês sabem, né, que quem está nos acompanhando, nós estamos aqui trazendo um pouco da poesia do nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade. E entre o contexto da obra de Carlos Drummond de Andrade, nós estamos nos últimos vídeos e hoje continuaremos envolvidos com os poemas que tratam da infância de Carlos Drummond de Andrade, lá na sua Itabira do Mato Dentro, lá por 1910. Então, os poemas de Drummond nos levam para aquele contexto da vida que se vivia naquele momento histórico e tal, sob o olhar de um menino. Né? E ele gostou tanto dessa experiência que publicou 3 volumes. Ele denominou de Boitempo o título, porque seu pai era fazendeiro, né? Vivia naquele contexto, né? Como todos se lembram, né? Estudaram um pouco no colégio a política brasileira até a década de 30, até a Revolução de 30, aqui, nossos conterrâneos, estamos falando aqui do Rio Grande do Sul, quando Getúlio partiu na Revolução de 30, né? Até ali a política brasileira era, digamos, dividida entre Minas Gerais e São Paulo, que dividiam a hegemonia da política brasileira. E se dizem até os historiadores, né, de forma um tanto quanto pitoresca, mas também realista, que São Paulo tinha o café e Minas tinha o leite. Então, é a política do café com leite. Né? Então, o famoso gado mineiro. Né? E Drummond evoca muito essa questão dos bois, né, no contexto da sua obra. Tanto é que denominou de Boitempo os volumes que ele dedica à sua infância em Itabira. Né? Então, tem o Boitempo 3. Hoje nós vamos falar um pouco dos poemas de Boitempo 3. E olhem só que curioso, na abertura do volume, ele fala nessa intimação. Olha só o que diz Drummond. Você deve calar urgentemente as lembranças bobocas de menino. Impossível. Eu conto o meu presente, com volúpia voltei a ser menino. Esta volúpia da meninice, né, que Drummond resgata já na madureza da sua vida. Né? É ela que nós, então, estamos aqui evocando também, e usufruindo também dessa volúpia da meninice. Né? E o Drummond é um mestre notável. Né? Ele, em centenas de poemas, ele traz, então, a volúpia da meninice. E a volúpia da meninice, o prazer da infância, deveria acompanhar o ser humano. Muitas vezes, a dureza, o realismo da vida, né, vão matando no ser humano a criança que vive dentro dele. E isso é muito mal. Quanto mais viva a criança que somos, que fomos e que deveremos ser sempre, né? Já dizia Jesus também. Jesus via isso quando ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, né? Deles é o reino do céu.
Metaforicamente, Jesus está dizendo que o espírito da infância deve estar sempre vivo dentro de nós, né? O encantamento, a beleza. E Drummond se apercebeu disso. Há um poema dele ainda da juventude, que diz A Procura da Poesia, se chama esse poema, em que ele vai falando onde é que está a poesia. E aí ele diz: não recuperes a tua solitária e melancólia infância. Ele diz, mas depois, no fim da vida, maduro e mais sábio, ele vai lá e resgata a sua infância, né? A maravilha, a beleza da infância.